Olá, queridos. Boa noite. Graça e paz. Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Então, mais uma vez, já faz alguns dias que eu não ministro, eu não trago assim uma mensagem pelo YouTube, mas eu louvo ao Senhor por esse momento, por esse tempo, pela oportunidade de podermos falar do Evangelho de Cristo, falar da palavra do Senhor, amém? Por meio de aplicativos, são oportunidades que Deus te proporciona e que a gente precisa aproveitar essas oportunidades, amém? Então, fica aí. Para você que já é inscrito, muito obrigado. Para você que não é, fique livre, fique à vontade para se inscrever, para ver as mensagens, ser edificado. Eu tenho certeza, querido, que Deus, Ele sempre tem algo a acrescentar na nossa vida, querido. Amém? Deus sempre tem algo a acrescentar na nossa vida. Amém? Então louvo ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Amém? Então vamos dar início à mensagem. Amém? Vamos falar um pouco. Esse Salmo 46, ele é maravilhoso, né? Esse Salmo 46, ele é profundo. Deus fala tremendamente com a gente. E tem que ser alguém, querido, inspirado por Deus e que teve experiências com Deus para se expressar dessa forma, como o salmista no Salmo 46. Tem que ser alguém que mantinha uma relação com Deus para, apresentar Deus dessa forma nesse salmo, né? E ele é muito poderoso. O versículo 1, ele começa dizendo assim: Deus é. Deus é. Se Deus é, querido, é agora. É agora. É agora. Nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu entendo aqui que ele não somente tinha uma relação pessoal com Deus, mas quando ele fala desse jeito, Deus é nosso refúgio, ele estava falando não somente para si mesmo, mas ele estava falando para outras pessoas, ele estava encorajando outras pessoas, ele estava edificando outras pessoas. Deus é nosso refúgio, nosso refúgio. Então ele não estava falando só consigo mesmo. Amém? Então, nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio, socorro, sempre presente na adversidade, né? Sempre presente, sempre real e sempre constante. Isso é Deus na nossa vida. Que Deus, querido, ele é real na nossa vida, e Deus, ele é constante na nossa vida. Deus não é um Deus, querido, do acaso. Deus é Deus e ponto final. Amém? Então esse é o Deus que a Bíblia apresenta para a gente. É um Deus que é mais do que suficiente para fazer infinitamente mais além daquilo que eu pense ou peça, segundo o seu poder que opera em nós, né? Então é algo que a gente não somente deve crer, mas viver isso. Amém? Então, o nosso refúgio é o Senhor. Sabe, o nosso refúgio não é um lugar físico, não é um ambiente físico, não é um ambiente natural, um ambiente físico, não é um lugar físico. O nosso refúgio é o Senhor. A Bíblia está dizendo que o nosso refúgio
é o Senhor, querido. Sabe, meu refúgio, né? É Ele, o teu refúgio, é Ele, o teu auxílio, é Ele, o teu socorro, é Ele. Então é a Ele que eu e que você devemos recorrer em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Sabe, Ele é o refúgio, o qual nós devemos recorrer. É ao Senhor, querido. Não importa, meu irmão. Não importa o lugar aonde eu esteja, aonde eu venha estar. Não importa se é no deserto. Não importa se é, querido, na savana. Eu sempre vou estar guardado no Senhor. Não importa, querido, se é no deserto, ou se é em uma floresta, ou se é em um ambiente onde está repleto de animais carnívoros. Isaías 43, 19. Isaías 43, versículo 19. Ele diz o seguinte: Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto, rios no ermo. É isso onde eu queria chegar. Então, o Senhor está falando aqui, porém um caminho no deserto. Então não importa, meu irmão, se o ambiente no momento é deserto. Ei, o Senhor diz pela sua palavra, porém um caminho no deserto. Um caminho no deserto. Sabe qual é o perigo do deserto? É a gente sair do caminho. Porque fora do caminho existem serpentes venenosas. Mas se a gente permanece no caminho, tem alguém no caminho com a gente, caminhando com a gente. O mais importante é a gente não deixar o caminho, é a gente não sair do caminho. É a gente permanecer no lugar, no ambiente, na posição que o Senhor disse que é para permanecer. Não podemos e não devemos sair. Então não importa. Se o Senhor é o meu refúgio, é minha fortaleza, é o meu auxílio, não importa se eu estou no deserto, não importa se eu estou na savana, onde só tem animais carnívoros, perigosos, eu sempre vou estar guardado em Deus. Você sempre vai estar guardado em Deus. Sabe, o animal carnívoro, ele come carne. O apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas, ele diz: andai no Espírito, e jamais satisfarei os desejos da carne. Sabe, e é uma posição na qual Deus nos colocou que a gente não deve sair. Viver no Espírito, viver na palavra, andar em amor, andar em perdão, perdoar. Amém, querido? Então, meu irmão, não importa. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso abrigo seguro, querido. Não temeremos. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Você imagina aí, querido, o reboliço que seria, a correria que seria, você vê um tremor de terra. Glória a Deus que no nosso país, sabe, no nosso ambiente onde a gente vive, naturalmente a gente não vê isso, não acontece isso, mas, meu irmão, a gente já viu em muitas reportagens a destruição que causa. Então o salmista, ele pega isso e diz: ainda que isso aconteça,
eu não temerei. Eu não temerei. Os montes afundam no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Então ele fala de uma confiança em Deus, a qual nós não podemos fugir disso. Ele fala de uma confiança no Senhor, que, meu irmão, é esse tipo de confiança que Deus quer que a gente viva. Confiar no Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Ele diz, Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoie no teu próprio entendimento. Sabe que o perigo, querido, está em a gente se apoiar no próprio entendimento. Se a Bíblia está dizendo para mim não me apoiar no meu próprio entendimento, imagine, querido, você se apoiar no entendimento de outros. Imagina a pessoa se apoiar no entendimento de terceiros. Sabe, isso é um perigo para a vida de uma pessoa. Se apoiar no entendimento de terceiros, no que terceiros dizem, no que os outros dizem. Ainda, querido, que aos seus olhos seja algo bom para você. Ainda que para o seu sentimento, para o seu entendimento, isso é um bom conselho, isso é algo bom. Mas você precisa consultar o Senhor. Consultar o Senhor, meu irmão. Sabe, isso faz parte da nossa vida com Deus. Consultar ao Senhor. A gente não pode. Sempre procuramos inventar nossas próprias soluções para as situações da vida, sem ao menos consultar a vontade do Senhor. Sabe, isso acontece, isso é perigoso, né? Você não pode, eu não posso ir naquilo que todo mundo diz, que terceiros diz, por mais que seja, é homem de Deus, é pregador, não importa, meu irmão. É homem de Deus? Respeitamos, sim. Mas nem tudo que o homem de Deus fala é Deus falando. Nem tudo aquilo que as pessoas abrem a boca falando em nome de Deus é Deus falando. Isso é uma das formas, querido, de muita gente usar o nome do Senhor em vão. Assim diz o Senhor, onde não é o Senhor que está dizendo. O Senhor está mandando eu dizer, onde não é o Senhor que está mandando eu dizer. Isso é usar o nome do Senhor em vão, querido. E isso, sabe, isso é falta de ética cristã com o Senhor. Isso é falta de respeito e falta de honra ao Senhor. Amém? Então, meu irmão, a gente precisa viver esse tipo de fé. Salmo 146, para a gente encerrar, ele diz o seguinte, ó. Salmo 146, versículo 3, ele diz: Não conteis com os príncipes, como meros humanos são incapazes de salvar. Quando a Bíblia, ela está o salmista aqui, ele relata, ele fala sobre os príncipes. Aqui se trata de pessoas, de homens importantes, homens renomados. É fulano, é cicrano. A tua dependência não está no homem. A tua dependência não está em um ministro, a tua dependência não está em um pastor, a tua dependência não está no governo federal, a tua dependência não está no governo estadual, a tua dependência não está no governo municipal. Meu irmão, a tua dependência e a minha dependência, ela está no Senhor.
Devemos andar não somente nesse conhecimento, mas nesse entendimento consciente. Eu dependo do Senhor, pois Ele é o meu refúgio, Ele é minha fortaleza. São incapazes de salvar. No momento que você mais precisa, você não encontra salvação neles. Tua salvação é Cristo. A minha salvação está no Senhor. Está na palavra do Senhor. Precisamos ser pessoas mais comprometidas com a palavra do Senhor. Com o Senhor, querido. Nós precisamos disso. Nós precisamos, meu irmão, de uma relação pessoal com Deus. Nós precisamos. Ao se esvair o seu espírito, eles voltam ao pó. No mesmo dia, seus planos se apagam. E aí acabou-se. Planejou, te prometeu, vou fazer isso, vou fazer assim, falou, não, morreu, tchau, acabou-se os planos, acabou-se as ideias. E aí? Vai continuar recorrendo a homens? Ou vai decidir construir uma relação com Deus e andar no entendimento e andar consciente de que precisa, em qualquer que seja a situação, recorrer ao Senhor? Em qualquer conselho que você precisa recorrer ao Senhor? Sabe, meu irmão, está no tempo, está mais do que no tempo da gente se levantar nesse avivamento, querido. Eu já falei outras vezes aqui e eu torno a falar. Avivamento, meu irmão, não é eventos, não é muitos eventos. Mas avivamento, meu irmão, é arrependimento. É arrependimento. É se arrepender daquilo que deveria estar fazendo e não está fazendo. Deveria estar honrando o Senhor. Como? Recorrendo ao Senhor em toda e qualquer situação. Mas não está. Você prefere recorrer aos homens. Isso é desonra à palavra, isso é desonra ao Senhor. Devemos nos arrepender das obras mortas. Que o avivamento, ele depende só de nós. Pegar a palavra, se encher da palavra. Fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu só posso me fortalecer em Deus quando eu decidir fazer isso. É por meio de uma relação com Deus. Amém, querido? Então fica aí a mensagem. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu não sei que hora, que momento você vai ver ou ouvir essa mensagem, mas sabe, meu irmão, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor, ele alcance áreas da tua vida por meio dessa palavra, dessa mensagem. Amém? Então, até a próxima, em nome de Jesus. E o Senhor continue derramando sua graça e favor sobre sua vida. Amém?